Economia e Negócios de volta hoje. Nós estamos conversando com o economista Roberto Macedo. Falávamos no bloco anterior. E aí, como é que fica a situação do Brasil em um ano eleitoral, onde a gente não está vendo sinais das tais reformas, entre elas a tributária, fiscal, etc., e onde a gente só tem previsão de maior gasto, né? Aí eu diria, Fátima, tem umas previsões que a gente acerta, certo? Por exemplo, que o governo não faz reforma no último ano de mandato, porque dá muita confusão, Claro. certo? E mesmo, Mais desagrada do e que agrada. mesmo os candidatos também não falam muito, porque às vezes você tem que colocar temas desagradáveis, quando você for falar em previdência, de aumentar limite de idade, tudo, isso aí queima. Impopular, né? Então isso é coisa para 2011, certo? 2010 vai crescer, por causa inclusive da própria eleição. Porque o pessoal guarda dinheiro para fazer obra e tudo. Né? Isso estimula a economia. A economia Então, como um todo. ano que vem, se não houver nenhum problema lá de fora, certo? Acho que nós vamos crescer os tais 5% ou 4%. Né? Inclusive porque é mais fácil crescer quando você está De baixo para cima, né? Você né? está fazendo força, você tem capacidade ociosa e tudo. Então, acho que ano que vem vai ser relativamente tranquilo. O problema está em 2011, né? Que inaugura um novo ciclo. Vamos ver o que vai dar. O que trava? O empresariado ainda você está hoje na situação comercial, não consegue convencer que precisa fazer isso e que isso é melhor para o bolo todo? Olha, você não teve reformas assim no sentido de grandiosidade, mas muita coisa foi feita, certo? Aqui, às vezes são coisas que aparentemente são menores. Na área econômica, por exemplo, você fez coisas muito precisas, inclusive. Você fez o Plano Real, que é uma reforma monetária muito bem sucedida. E aí, antes de fazer isso, você separou as contas do Tesouro, do Banco do Brasil, você criou a Secretaria do Tesouro, você criou a dívida pública, isso aí fazendo aí a base. Né? Você privatizou muitas empresas, você fez uma reforma parcial das regras de aposentadoria dos funcionários públicos, certo? Criou também o fator previdenciário dos aposentados aí do setor privado. Lá atrás foi feito, eu não me recordo, foi logo no início da minha carreira, fizeram uma reforma, tinha um imposto chamado IVC, sobre vendas e consignações, que era em cascata, criaram aí o ICMS, certo? Então, essa questão aí mudamos aí. Ou seja, tivemos muitos avanços. Muitos avanços, certo? Inclusive a própria moeda. Você tem uma moeda hoje que já está em circulação há 15 anos e não mudaram as notas. Você pegou esse período, né? Nossa. Teve nota aí que durou 6 meses, aquelas últimas, né? Você não tem mais uma crise à moda antiga. Dessa vez, o dólar subiu, né, em reais, mas logo depois caiu. Não foi contaminada a dívida pública, certo? A inflação não subiu, o Banco Central, ao invés de subir o juro, baixou. Foi para ninguém botar defeito, certo? Mas tudo isso veio de uma benesse externa, que foi esse crescimento acelerado da economia por 5 anos, 2003 a 2008, né? Foi uma maravilha. Né? O que é e como é que eu vejo, como é que você vê a inadimplência, como é que o senhor vê? A capacidade de pagamento do brasileiro, a inadimplência nos próximos anos e a taxa de juros. Hoje, né, com o juro a 8,75 nominal, a inflação de 4,5, a taxa básica de juros está em torno de 4,5. Ela não é tão alta como já foi no passado. Nós tivemos taxas absurdas. Teve um mês de novembro de 1997, subiram a taxa de juros para 45% ao ano, um absurdo. Então, caiu bastante. Hoje eu acho que a preocupação fundamental do empresário é com o tal spread. Né? A gente fala em spread, mas vamos explicar isso para o pessoal do outro lado da câmara. Né? Quando eu estudei inglês, eu aprendi essa palavra spread. Né? Spread é você espalhar alguma coisa em cima de outra. Em geral, uma coisa fina. Por exemplo, vocês fazem o spread da manteiga no pão. Os lençóis da cama também são chamados de bed spread, que é a coisa que você põe um lençol em cima de um colchão. Né? Agora, aqui no Brasil, o spread em cima da taxa básica de juros, sabe? Parece não tem nada, não né? Tem nada, parece um sanduíche de melancia. A taxa básica é pequenininha e você põe lá um negócio enorme, assim. Então há muita preocupação com o spread. Eu estou convencido que vai ser um assunto na agenda aí dos próximos anos. Inclusive o pessoal da Febraban reconhece isso. Mas tem várias coisas. Agora, por exemplo, o governo reduziu o compulsório, né, que é um dos elementos do spread, porque daqueles depósitos que os bancos recebem, eles têm que depositar uma parte no Banco Central, que podia estar emprestando. Você tem
a cunha fiscal. Os economistas inventam essas coisas, cunha fiscal. Nomes, né? Então é que tem muito imposto também, sabe? E eu acho também que tem também um problema de concentração bancária, certo? Eu acho que no fundo, eu acho que o governo devia eliminar esses fatores para no fim ficar claro, sabe, que o nosso sistema bancário também tem condições privilegiadas. Uma prova disso, que eu acho, é o seguinte: se você pegar o financiamento dos automóveis, né, e tem inadimplência que você falou, Tá. Pega o caso do financiamento de automóvel. Eu fiquei anos sem tomar empréstimo bancário, mas para comprar automóvel eu sempre tomava. Por quê? Porque você vê que o juro é bem menor do que crédito pessoal, que é até crédito consignado. Mas tem duas razões. Uma é que a inadimplência é baixa, porque você dá garantia do automóvel. Né? E o outro é o seguinte: tem mais banco emprestando, inclusive os bancos das montadoras, certo? Então tem mais competição. Portanto, quando com concorrência você Isso. Então precisava provoca, criar mais né? competição, certo? Você vê nos Estados Unidos, essa crise mostrou que lá tem milhares de bancos, certo? E aqui quebraram 100 e não fez também grande diferença. Então precisava atacar esses vários problemas, e na situação comercial nós temos um pleito também para ficar mais claro o risco do tomador, criar o chamado cadastro positivo, né? Que hoje você tem um cadastro negativo. A pessoa não pagou, registra lá. Esse eu quero falar um capítulo até à parte, que eu acho, sou uma apoiadora desse cadastro positivo. Há muito tempo eu acho que a gente tem que estimular bastante. Vamos falar disso logo depois de um rápido intervalo e antes